enquanto você logo olhava para frente com um brilho brilhante, olhos roxos, através da enorme quantidade de poeira ondulando no ar. No mesmo momento, a janela de notificação do sistema notificou que Shin. Seu personagem estava mudando para o lado do mal, enquanto ela mesma estava no mesmo lugar. Olhou para frente e seu rosto não expressava nenhuma emoção. E havia um grande número de correntes mágicas ao redor. E, em todos os lugares, roxo brilhante atingiu perto de seus pés. Todas as correntes envoltas em magia. Correu com grande velocidade e uma enorme quantidade de poeira. E fragmentos de pedras subiram no ar. Todos os raios roxos brilhantes atingiram o chão. E o protagonista, pensei que isso significava que muitas constelações apoiou essas mudanças. Doc continuou a ficar no mesmo lugar, virando bruscamente a cabeça para o lado, continuando a segurar a lâmina em sua mão. E olhou para cima com um olhar insatisfeito e condenatório, raciocinando por que ele fez isso. E pensei, a constelação de repente passou para o seu lado. Até que Takubai continuou a estar no céu. E observe o que estava acontecendo. E bem na frente deles, correntes de ar com relâmpagos roxos brilhantes. Passou, os jovens continuaram a levitar no ar, segurando as patas no peito e olhando para baixo com um olhar culpado. E transmitiu uma mensagem ao protagonista, que ele estava arrependido e não poderia ser removido. Mas ele não entendeu porque, no mesmo momento, Tokubai deu-lhe uma mensagem de que acontece que sua reputação é pior do que ele pensava. E Doc continuou a ficar em seu lugar, segurando uma lâmina em uma mão e na outra, folheando a notificação do sistema. Janelas com um olhar intrigado, pensando que por que ele estava recebendo tanto apoio. E vários de seus associados estavam olhando para ele e chamando por ele. Até Utaki, de repente, disse que ele era uma encarnação estúpida. Kobe continuou a estar no ar, escondendo as patas atrás das costas e sorrindo. Disse que achava que seria tão fácil convencer as constelações e Doc olhou para frente com um olhar assustado e incompreensível. Olhe para a janela de notificação do sistema. Ao mesmo tempo, Tokoyami continuou a dizer que as pessoas sempre pensam muito de si mesmas. Enquanto o protagonista olhou para as janelas de notificação do sistema, informando de que a constelação não estava mais apoiando ele e raciocinar que ele estava muito confiante. Doc continuou a ficar no mesmo lugar, com as mãos para baixo e segurando sua lâmina, olhando para as várias janelas de notificação do sistema, bem na frente dele, e pensei que era verdade, que nem todas as constelações estavam realmente apoiando-o. Raciocínio que, especialmente, dado o truque na segunda escolha de patrocinador. Imediatamente após isso, o protagonista baixou um pouco a cabeça e estava claramente insatisfeito com o que estava acontecendo. Todo o suor estava escorrendo por seu rosto, e razão pela qual provavelmente algumas pessoas tinham
adivinhou sobre o truque com 99. 99 inscritos. E ainda mais, a forte constelação. E pensou que ele era capaz de enganá-los. E agora eles eram ele, e ele os subestimou. Enquanto memórias da conta Constellation de Behrain, com o número de seguidores apareceu em sua cabeça. No mesmo momento, a conversa sobre disse que aparentemente desta vez, sorte não estava do seu lado, enquanto Doc e seus companheiros continuou a ficar em seus lugares e direcionou seus olhares surpresos para a frente. E bem na frente deles, todos vocês logo aparecem envoltos em brilhantes relâmpago roxo enquanto as janelas de notificação do sistema. Notificado que o prisioneiro do Golden Rupe estava olhando para ele com arrependimento. E muitas constelações coreanas estavam olhando para ele com tristeza. Doc e seus companheiros estavam em seus lugares, enquanto Yu Sheng estava parado bem na frente deles. Inclinou-se para frente, esvoaçando seus longos cabelos brancos ao vento. E gritou alto, criando um enorme redemoinho de vento e relâmpago roxo no ar. O protagonista ficou em seu lugar, com as mãos para baixo e a cabeça ligeiramente levantada, olhando para frente com grande surpresa e mal entendido. Enquanto Rai na areia, que estavam atrás dela, tentaram levar as crianças longe do que estava acontecendo. Doc dirigiu seu olhar descontente e desapontado para a frente, pensando que era assim que acabaria, com o rosto iluminado por uma luz roxa brilhante. No mesmo momento, você logo estava no lugar dela, e sua boca estava bem aberta, da raiva e raiva acumuladas dentro, enquanto seu cabelo soprava ao vento, e lágrimas estavam fluindo de seus olhos. E tudo ao redor estava envolto em brilhante energia roxa. John deu um passo à frente bruscamente, e com um movimento rápido de sua mão, segurando a lâmina pelo cabo, tirou da bainha, e Doc virando a cabeça para o lado. Percebi isso e fiquei muito surpreso com o que estava acontecendo. Enquanto Sun e Shin estavam fugindo do desastre, o protagonista ficou em seu lugar, pernas ligeiramente inclinadas para a frente abertas, e segurou uma lâmina na frente dele, voltando-se para João dizendo que ele estava enganado, enquanto ele avançava com passos confiantes, segurando sua mão com a lâmina para o lado, dizendo que ele estava enganado. E o chão abaixo deles parecia estar quebrando em pedaços. No mesmo momento, John correu bruscamente para frente, com uma expressão legal no rosto, segurando uma mão na frente dele e segurando o segundo com a lâmina atrás, enquanto Shin, virando bruscamente para o lado, olhou para frente com medo e surpresa, não entendendo o que estava acontecendo. Depois de tudo o que ele tinha visto, Doc avançou com grande velocidade, colocando a mão na frente dele, e cerrou os dentes de insatisfação. Imediatamente após isso, o protagonista, coberto com seu corpo, abrindo os braços e olhando para frente com uma expressão insatisfeita no rosto.
cheio de condenação, pequeno Shin. Quem estava atrás dele e não entendeu o que estava acontecendo. Enquanto John estava bem na frente dele, preparando-se para atacar. Doc ficou bem na frente da garota assustada e olhou para frente com uma expressão ameaçadora em seu rosto, gritando alto que ele não deveria tocá-la. Se ele fizesse isso, ele definitivamente não o perdoaria. E June, inclinando a cabeça um pouco para frente, olhou para frente com um olhar frio e com uma expressão implacável, dizendo que eles não têm outra escolha. O protagonista continuou a ficar no mesmo lugar, colocando a mão para o lado com uma lâmina, e disse que eles têm uma saída e precisa mostrar o cenário que as constelações estão esperando, enquanto John estava bem na frente dele, colocando uma mão para frente e segurando o outro com uma lâmina por trás, perguntando do que ele estava falando. E Sun e Shin assistiram o que estava acontecendo. De pé para o lado, Doc olhou para frente com uma ameaça e expressão descontente em seu rosto. Até várias janelas de notificação do sistema de repente apareceu do lado, enquanto Shin assistia por trás dele, olhando para frente com medo e expressão incompreensível em seu rosto. Imediatamente depois disso, o protagonista disse que só era necessário derrotar o desastre. E o Shang avançou com grande velocidade, com uma expressão cheia de raiva, e concentrou uma energia de cor roxa em sua mão. Enquanto, tímido, segurando o menino nos braços e com medo no rosto, correu para a frente com grande velocidade e gritou e porque ela estava correndo atrás dela. Naquele momento você logo se perdeu em suas memórias. Raciocínio que ela pensou que tinha esperança. Depois de ver Doc X enviando sua mão com um olhar benevolente para a frente, enquanto seus aliados estavam atrás dele. Depois do qual memórias surgiram em sua cabeça de como ela se sentou de joelhos no chão com feridas e levantando um pouco a cabeça com uma expressão incompreensível em seu rosto. Pensei que isso era realmente possível. E ela não poderia desistir e viver neste mundo. Então, memórias de uma ameaça, falante pairando no céu, surgiu em sua cabeça, que com uma expressão insatisfeita no rosto, escondendo as patas atrás das costas, disse que tinha direitos e ele era apenas uma engrenagem no mecanismo do script. Você logo correu para frente com grande velocidade, sua boca bem aberta, e gritou, olhando na frente dela com um olhar louco, movendo a mão para trás, concentrando uma grande quantidade de energia roxa nele. Depois disso, ela atacou com todas as suas forças e enviou as pessoas diretamente na frente dela para baixo, destruindo tudo em seu caminho e vomitando uma enorme quantidade de poeira e fragmentos de pedras no ar, voando em todas as direções. Euzen estava no ar, pulando para trás e inclinando-se um pouco para frente. Assisti o que estava acontecendo com grande surpresa. E, na compreensão, enquanto várias gotas de água
Voou em sua direção. O protagonista colocou a mão, coberto com uma forte camada de penas, na frente de seu rosto, e uma enorme quantidade de fumaça emanou dele. Ao mesmo tempo, várias janelas de notificação do sistema anunciou que estava usando uma primeira pessoa ponto de vista e poderia ganhar uma habilidade adicional. E Doc sentou no chão, de joelhos com as mãos estendidas na frente dele, segurando uma lâmina em um deles, enquanto sua capa tremulava no ar, mais reminiscente da plumagem de um pássaro. E atrás dele estavam seus aliados. E tudo ao redor foi iluminado por um raio azul brilhante. Euzon observou o que estava acontecendo, em pé, no lugar dela. Até a nota da janela de notificação do sistema, que ele estava usando a habilidade da sensibilidade monstruosa. E o protagonista, levantando a cabeça mais como metade do rosto de um pássaro, tossiu sangue e olhou para frente com uma ameaça e expressão autoconfiante em seu rosto. Ao mesmo tempo, a notificação do sistema. Janela notificou que o nível 3, habilidade de sensibilidade monstruosa, estava funcionando, e Doc continuou a permanecer no chão, em seu lugar, ao lado de seus aliados, enquanto sua capa tremulava ao vento, transformando-se nas penas de um pássaro. Criando proteção, John estava em seu lugar. Virou para o lado e olhou para frente com o rosto sem emoção, dizendo que ele roubou a habilidade. Mas isso não é suficiente. O Doc estava atrás dele e com o rosto meio branco. Olhou para frente com um olhar insatisfeito, pensando que ele tem pouco mana sobrando. E disse que sabia, então ele teve que apoiá-lo. Enquanto as janelas de notificação do sistema notificaram que muitas constelações congelaram em antecipação às suas palavras e estavam esperando pela batalha que se aproximava. E o protagonista imediatamente começaram a raciocinar sobre o que eles aparentemente queriam ver. O Showdoc correu para a frente com grande velocidade, segurando a lâmina atrás dele, e disse que iria parar e raciocinar, que ele jogaria enquanto fosse necessário, enquanto sua capa branca tremulava com o vento, e deixou para trás uma grande quantidade de penas. O protagonista continuou a seguir em frente, para o presente, no mesmo lugar no meio da água do Euzon, com grande velocidade e uma projeção de virar livros. De repente, apareceu logo acima de sua cabeça, e sua capa continuou a tremular ao vento. Enquanto a notificação do sistema, Windows notificou que ele estava usando a habilidade de marcador. Uma lista de abertura com o número de favoritos igual a 4. Imediatamente após isso, a janela de notificação do sistema notificado de que os possíveis favoritos eram iguais a 1. E Doc continuou em grande velocidade, estendendo sua mão mutante na frente dele. E olhou para frente com uma ameaça, expressão em seu rosto cheio de desagrado, rangendo os dentes, enquanto uma lista de favoritos aparece bem na frente dele. Euzon estava sentado no monstro naquele momento, preparando-se para atacar novamente, agachando-se e olhando para frente.
com um olhar louco direto para o protagonista, correndo em sua direção ao mesmo tempo. Ela estendeu o braço ferido para a frente e abriu bem a boca, gritando, olhando para frente com um olhar louco. E o zoom estava bem na frente do protagonista, sua boca bem aberta e se preparando para atacar, pensando que estava tudo bem. E ele deveria matá-la, enquanto Doc parado bem na frente dela. Balançou sua lâmina e olhou para ela com um olhar sem emoção. O protagonista levantou um pouco a cabeça. Olhou para frente, com um olhar cheio de pena e mal entendido do que estava acontecendo. Enquanto você logo cerrou os dentes de raiva e raiva, olhando para ele com um olhar louco. No mesmo momento, Doc de repente, acenando com a mão, abrindo a boca, mostrando suas presas. Pensei que esse era o preço por tentar mudar o script, e disse que iria remova o marcador do demônio louco. Kim Nam-woo, depois do qual ele imediatamente disse que o mudaria para Juiz de Destruição Chan. Ele ganhou, e no ar, como se, do nada, uma janela de notificação do sistema apareceu com uma lista de favoritos que estava mudando para um novo. A janela de notificação do sistema, notificado sobre o cenário principal. Número 5, desastre da enchente. Suas condições e características. Você logo e Doc entrou em confronto em uma batalha feroz, defendendo os golpes um do outro, com as mãos estendidas na frente deles, como uma enorme quantidade de poeira, e pedras quebradas surgiram ao redor deles. O protagonista olhou para frente com um olhar sério e legal. Quando de repente suas pupilas ficaram vermelhas e a notificação do sistema, janela notificada que o tempo de ativação depende no nível de compreensão do personagem e é igual a 30 minutos. Doc continuou a ficar no mesmo lugar, olhando para frente com seu olhar ameaçador, como se a alma de um brilho vermelho começasse a explodir dele. A janela de notificação do sistema notificada que sua compreensão do personagem era muito grande. E ele poderia adotar algumas das características do personagem para sempre. O protagonista fez um ataque com sua espada ao inimigo, inclinando-se um pouco para frente. Olhou para frente, com uma expressão calma e fria no rosto. Até logo acima dele do nada. Uma projeção de escamas apareceu de pequenas partículas vermelhas e a janela de notificação do sistema. Notificado de que o tempo de teste foi de 5 níveis ativado. No mesmo momento, você logo olhou para frente com um olhar muito surpreso. Expressão assustada em seu rosto. Imediatamente pulando para trás, e estava em guarda. Até a janela de notificação do sistema. Notificou que a constelação do Celestial Secretário ficou surpreso. E as constelações pertencentes ao bem estavam olhando cuidadosamente para ele. A projeção das escalas continuou a montar de pequenos partículas vermelhas, enquanto o protagonista raciocinava que, claro que eles ficaram surpresos. E a encarnação foi capaz de usar uma habilidade
para o qual eles ainda precisavam obter permissão. E eles só podiam concordar. Doc ficou no lugar como se representasse a bondade. Pernas bem abertas, e sua lâmina estendida diretamente na frente dele, que ele segurou com a mão, raciocinando que era tudo por causa da criatura. Na frente dele, enquanto sua capa reminiscente de asas de pássaro permaneceu para trás. E o Shen também estava em seu lugar, pernas afastadas e inclinando-se um pouco para frente, segurando uma mão demoníaca na frente dela, expressando raiva e raiva em seu rosto, como se virasse de cabeça para baixo e personificasse a escuridão. Enquanto o protagonista, razão pela qual ela pertence ao mal absoluto. A projeção das escamas vermelhas continuou a pendurar no ar e emitiu uma enorme quantidade de raios vermelhos. Enquanto a janela de notificação do sistema notificou que as constelações que pertencem ao bem permitiu que ele usasse a habilidade. No mesmo momento, palavras parecem aparecer na cabeça do protagonista, que gradualmente passou por sua mente, carta por carta, dizendo que ele deve destruir o mal. Doc ficou em seu lugar, como se desapegado de tudo o que estava acontecendo, e olhou para frente com um olhar incompreensível e expressão de surpresa em seu rosto. Enquanto seu coração batia mais rápido, o protagonista se inclinou um pouco para frente e pensou que ele precisava destruir o mal, enquanto seu coração continuava a bater rapidamente. E, atrás dele, era uma projeção de cor vermelha de sua alma. Ele então balançou sua espada bruscamente, que emitiu uma chama vermelha brilhante, e continuou a pensar em destruir o mal. Enquanto seu coração batia mais rápido, Doc pulou instantaneamente de seu assento, pensando que era assim que Von se sentia quando ela lutou por ele, e foi uma experiência ruim. A projeção de sua alma, pisando no chão ao lado de seu pé. Imediatamente depois disso, o protagonista correu para frente, segurando sua própria lâmina com as duas mãos, e pensou que ele precisava destruir o mal. E a projeção de sua alma estava ao lado dele. Enquanto as escamas vermelhas continuavam penduradas no ar, atrás dele, você parece estar muito assustado com o que estava acontecendo. E, puxando um pouco para trás, colocou a mão na frente dela e olhou para frente, com uma expressão muito insatisfeita no rosto, rangendo os dentes enquanto um escudo de brilhante energia roxa explodiu instantaneamente ao seu redor. No mesmo momento, este escudo foi destruído. E o protagonista deu seu golpe, cortando o inimigo e deixando para trás apenas uma marca vermelha brilhante. E você logo gritou de dor, enquanto o ataque do inimigo pousou bem em sua mão. E no mesmo momento, a partir daí, com grande velocidade, sangue jorrou, como fragmentos do escudo requem-criado de energia violeta, espalhados durante tudo isso. Memórias da batalha de guerreiras contra demônios furiosos e terríveis. Surgiu na cabeça do protagonista e ele raciocinou que o tempo de julgamento é uma habilidade que geralmente pertence à Valquíria. E, usando-o, pode-se obter a proteção dos arcanjos, após o qual
sua atenção voltou para o campo de batalha, onde ele estava em seu lugar. Depois que o golpe foi desferido, e raciocinou que se seu oponente pertencesse ao mal, então ele não poderia ser derrotado. Bem na frente dele estava o ferido Youssef, que estava caindo para trás e olhando para o lado, com uma grande surpresa e mal entendido da situação atual. Enquanto os fragmentos do escudo de energia violeta, espalhados ao mesmo tempo. Ela levante levemente a cabeça. Olhou para frente, com uma expressão insatisfeita no rosto, cheia de raiva, e cerrou os dentes enquanto sangrava. E o protagonista ergueu bruscamente o olhar para cima, cheio de raiva com olhos vermelhos brilhantes, e segurou a que estava emitindo energia bem na frente de seu rosto. No mesmo momento, os dois se golpearam, e um som alto ecoou por toda a área. E tudo iluminado com um brilho vermelho e roxo brilhante. Você logo continuou a ficar no mesmo lugar, levantando bruscamente a cabeça, e olhou para frente com grande medo. Até bem na frente do rosto dela. Do nada, uma lâmina apareceu, correndo para frente em grande velocidade e emitindo uma enorme quantidade de energia vermelha. No mesmo momento, ela de repente abaixou a mão mutante no chão e agarrou com força, após o que você é empurrado do chão, com um movimento agudo de sua mão, e pulou, dobrando as pernas, esquivando-se de um golpe que caiu bem no lugar onde ela tinha acabado de estar. E este ataque foi feito por uma doca, que ficou em seu lugar, deixando apenas uma marca brilhante. Após o corte da energia vermelha, um grande número de monstros com terríveis patas e garras pretas correu para a frente. E no mesmo momento, eles explodiram de seus lugares. E levantou cacos de gelo e poeira no ar. Yusan saltou para trás, quebrando com os pés e as mãos, deslizando ao longo do gelo e cortando-o, levantando detritos. Ela ficou no lugar, levantando o cabelo e uma capa, lembrando a plumagem de um pássaro no ar, enquanto um grande número de monstros diferentes apareceu em volta dela do nada, obedecendo-a e seguindo em frente, com grande velocidade e fúria em seus olhos. Doc continuou a ficar no mesmo lugar, recuando um pouco e olhando para frente com grande medo, pensando que seu atributo de escuridão aumenta sua força física, e sua pele se curvou bruscamente, colocando suas patas de animal bem na frente de seu rosto, e gritou alto de dor, enquanto uma grande quantidade de escuro, energia roxa, focada em torno dela. Doc de repente voltou, de pé no mesmo lugar, com uma mão na frente do peito e duas para baixo, segurando uma lâmina que emitia energia vermelha brilhante. E pensei que agora seria difícil derrotá-la, mesmo com o tempo aqui, e gritou que todos deveriam ir para o ataque, enquanto seus aliados estavam bem na frente dele. E as silhuetas de monstros apareceram atrás dele.
No mesmo momento, o protagonista imediatamente disse que precisava matar esses monstros. E um grande número de pessoas, tendo ouvido isso, correu para a frente, preparando suas armas. Enquanto Jian ficou de lado no gelo e, levantando sua equipe, disse que todos deveriam se preparar para a batalha. Rian e Xin, junto com Gil, ficou na beira do penhasco, até bem na frente deles. Do nada, silhuetas de monstros apareceram de repente, preparando-se para atacar a qualquer momento. Filho de repente se mudou de seu assento, correndo para frente com uma expressão de medo em seu rosto e segurando um fio laranja brilhante na mão, dizendo que ela tentaria atrasar o desastre. Enquanto Doc atrás dela desviou os golpes que o monstro estava jogando nele. Shai continuou a estar em seu lugar, inclinando-se um pouco para a frente e colocando a mão para o lado. Ela ativou a habilidade, convocando projeções de navios atrás dela, olhando para frente com uma expressão confiante e séria em seu rosto, abrindo bem a boca dizendo que ela iria te cobrir. Logo inclinou a cabeça para baixo, e seus olhos ficaram roxos, enquanto ela cerrava os dentes com grande força, e drenou a energia dos raios roxos. João, naquele momento, ficou de lado e observou o que estava acontecendo, até que um brilho verde brilhante apareceu de repente ao seu redor, que se assemelhavam a pequenas estrelas. O protagonista continuou a ficar no mesmo lugar, encostando um pé no cadáver do monstro, e segurou a lâmina na mão, enquanto sua capa, como a plumagem de um pássaro, agitou-se ao vento. E Junho, vindo em sua direção, disse que parecia que ela colabora com um grande demônio para destruir este mundo. O protagonista de repente virou para o lado, com uma expressão calma e surpresa em seu rosto, pensando que ele havia se recuperado muito rapidamente, e raciocinando que ele estava certo, e a alma já pertencia ao grande demônio. Enquanto John, no mesmo momento, o alcançou e olhou para a frente com um resfriado, olhar sangrento e impiedoso, mantendo a mão no cabo de sua lâmina. Neste momento, o tal Kipo continuou a estar no céu sobre Seul e assistir o que estava acontecendo. E a razão do protagonista, que o demônio já estava pronto para entregá-la ao Tolkien. Tchau. E perguntou: quanto sobrou? John continuou a ficar no mesmo lugar. Virou ligeiramente para o lado e segurou o punho de sua lâmina com uma mão. E coloque o outro no feixe. E disse que tinha 30 minutos, perguntando o que ele tinha, e Doc, parado ao lado dele e segurando a lâmina em uma mão. Ele disse a mesma coisa bem na frente deles. Yuzion criando um escudo de brilhante energia roxa ao seu redor, refletindo os golpes que os outros estavam infligindo nela. Você logo parecia estar furioso, de repente balançando as mãos bem na frente dela e cortando os fios de um brilho amarelo brilhante, abrindo bem a boca e olhando para frente, com uma expressão enlouquecida no rosto.
enquanto seus olhos estavam tingidos de roxo. Imediatamente após isso, Doc deu um passo à frente de seu assento. Ann olhou para frente, com uma expressão confiante em seu rosto, segurando a lâmina na mão, enquanto John continuou a ficar atrás dele. Que olhou para frente com uma expressão legal no rosto.